O aplicativo da Câmara Municipal de São José mudou e para melhor. Ficou mais rápido, prático e completo. O layout ficou mais moderno. Agora você tem na tela inicial a programação da TV Câmara em canal aberto. O que você vê na TV também pode ver aqui a hora que quiser. Outra novidade está em Faça a sua indicação. Você pode enviar sua demanda para um vereador ou para a Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião virtual da Comissão de Saúde e Assistência Social, Educação, Cultura e Defesa do Consumidor. Nossa reunião está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara no canal 10.2 e também pelas redes sociais. O objetivo desta reunião é debater os impactos econômicos no município de São José acerca da pandemia do Covid-19. O município de São José é a quarta economia do estado. E, infelizmente, como todos os municípios, também vem sofrendo as consequências da pandemia do Covid, com fechamento de comércio, redução de atividades, redução de horários e fechamento de shoppings, fechamentos e restrições de restaurantes, eventos, fechamento das escolas, proibição dos transportes coletivos, e suas consequências de maneira geral. Para participar dessa reunião, nós convidamos algumas autoridades do Poder Executivo, além também de vereadores. Lá do Executivo está conosco, confirmado presença, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o secretário Valdemar Bornhausen. Da Secretaria da Receita foi convidado e de suma importância a participação, porém não confirmou a presença, o secretário da Receita, João Paulo Mosena. Da Secretaria de Finanças, nós temos aí conosco o Gervásio Júnior. Da Secretaria da SUSP, também foi convidado o Micael Pedro. Da Fundação de Cultura e Turismo, temos conosco a Joyce Porto. Do PROCON foi convidado o Dr. Fabrício Vieira, porém foi justificado o seu não comparecimento por estar com afastamento médico, né, com suspeita do Covid, porém a secretaria não mandou ninguém para substituí-lo. Também está conosco, na pessoa do vice-presidente e presidente do Sindicato do Comércio, senhor Roberto Carmes, da AENFLO. E o senhor Geraldo Beco, representante dos músicos de São José, como também os vereadores desta casa, o vereador André, que é o vice-presidente da Comissão de Saúde, a qual eu presido, vereadora Mary e vereador Caê. A princípio, esses vereadores que estão conosco. O presidente da casa, o vereador Michel Schlemper, justificou a sua ausência por compromisso anteriormente. E eu gostaria de iniciar essa reunião, então, dando a oportunidade que cada um pudesse, né, dar aí o seu cumprimento, para que depois a gente começasse, então, nas rodadas de questionamento. Eu depois, né, vou organizar as falas para cada um dos convidados e, por fim, os vereadores vão poder fazer os questionamentos, então, para os secretários e convidados. Vereador André, você... Boa tarde, presidenta. Boa tarde, vereadora Mary, vereador Caê, superintendente Joyce, o secretário Valdemar, o Gervásio Silva Júnior, o doutor Roberto, enfim, todos que estão aqui participando. Não sei se o Geraldo também já está aí, e a comunidade que nos assiste através das redes sociais e da TV Câmara. E esperamos fazer uma boa reunião. Estamos aqui para ouvir o Poder Executivo e, conforme for, a gente vai fazer os questionamentos
que são necessários. Obrigado, presidente. Vereador Caê. Obrigado, vereadora Sandra, que preside essa reunião. Meu boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, vereadora André Gesser, vereadora Mary Hang. Minha saudação ao Geraldo, que está conosco, empreendedor e artista. Saudar a superintendente Joyce Porto, da Fundação de Cultura, secretário Valdemar, secretário Gervásio Silva, Roberto Carmes aqui representando a Enfro e todo esse segmento de empreendedores, empresários da nossa São José. Obrigado, vereadora Sandra, por nos colocar na oportunidade de debater e refletir um tema desafiador, urgente e necessário para o período que estamos vivendo e que iremos enfrentar pela frente. Que tenhamos uma boa reunião. Vereadora Mary. Obrigada, presidente. Primeiro, lhe parabenizar pela iniciativa de trazer esse tema tão importante, que é a questão do impacto financeiro nesta pandemia aqui no município de São José. Cumprimentar o secretário Valdemar, o secretário Júnior, a secretária, o Roberto Carlos da Enflo e o Geraldo, que é empreendedor então, e artista aqui da cidade. Prazer em me conhecer, Geraldo. É importante estar aqui ouvindo o Poder Executivo, ouvindo a classe que representa quem realmente faz em São José, para que a gente possa sair com algumas ideias e encaminhar algumas coisas juntos, né? Obrigada e parabéns pela iniciativa, vereadora. Secretário Valdemar, gostaria de cumprimentar. Uma boa tarde a todos, cumprimentar a nossa presidente, a vereadora Sandra, a vereadora Mary, o vereador André Gesser, o nosso vereador Caê Martins, os meus pares, os secretários que estão aqui representando o Poder Executivo. Deixa eu só ver aqui, acho que o Roberto também, o vice-presidente também da Enfro, e mais um empresário, Geraldo Borges, é isso, Geraldo? É um prazer estar com vocês e nos colocamos aí à disposição para a gente estar podendo dialogar e trocar um pouco de ideias, né? Que é importante esse momento agora, executivo e legislativo, os empresários estarem juntos nesse momento tão crucial para nós. Obrigado e estamos à disposição. Convido o secretário Gervásio Júnior. Boa tarde a todos, boa tarde, vereadora, boa tarde aos colegas secretários, aos outros vereadores, ao Roberto da Enfo, ao empreendedor Geraldo. Boa tarde a todos. Obrigada, superintendente Joyce. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, vereadora Sandra. Com muita alegria que a gente participa dessa reunião, realmente, como o Valdemar falou, é um momento bem importante para a gente falar e debater esse assunto. Parabenizar aí por todo esse teu processo e diálogo, né? E os vereadores presentes, né? O André Gesser, o Caê, a Mary. Boa tarde também para o pessoal da Info, no nome do Roberto, e o meu amigo Geraldo, aí, parceiro de tantas lutas aí pela cultura no nosso município. Boa tarde a todos. Roberto. O seu áudio, Roberto, está mutado. Agora sim. Agora sim. Boa tarde a todos. Cumprimento a vereadora e a todos os vereadores presentes, aos colegas do setor de entretenimento, os secretários municipais. A nossa associação está disposta a participar sempre junto com os setores políticos da cidade e agradeço o convite e estamos à disposição. Geraldo. Olá, boa tarde a todo mundo. Vários amigos aqui dentro. Quero mandar um abraço especial para Joyce, André Gesser, Caê. Prazer também conhecer. Mary, obrigado, vereadora Sandra. Roberto também da Enfo, Valdemar. Desculpa se eu faltei alguém aqui, mas eu cheguei correndo na sala. Mas vai ser um prazer conversar com vocês. E tem muito que a gente conversar e aprender. Obrigada, Geraldo.
Então, nós vamos começar pelo secretário do Desenvolvimento Econômico do município, Valdemar Bornauzi, para que ele possa nos explicar a situação de trabalho, emprego e renda no município de São José acerca da pandemia do Covid-19. E quais ações, Valdemar, estão sendo tomadas para o enfrentamento dessa crise? Você poderia nos relatar? Bom, presidente, eu tenho primeiro uma boa notícia, já que ontem saiu o CAGED, novo CAGED, informando a questão das admissões e desligamentos em todo o Brasil. Nós aqui em Santa Catarina, São José, ele sempre vinha estando em segundo lugar, sempre nos primeiros lugares ali, sempre atrás de Joinville, por ser um município maior, uma indústria muito forte, né? E São José sempre estava em segundo. Dessa vez, agora no retorno, na medida que esses meses vão passando agora, nós ficamos em sexto lugar. E o número de admissões foram maiores que de demissões no mês no mês de junho. Nós tivemos 3.434 admissões contra 3.169 desligamentos. Isso dá um saldo positivo de 265. Para vocês terem uma ideia, a gente vinha tendo um saldo negativo do mês de maio de 1.000 negativos. Em abril, que foi o auge ali do lockdown, nós atingimos 2.361 empregos que foram computados, né? Foram mais desligamentos do que admissões. E agora, nessa retomada da economia lenta, a gente consegue ter uma situação um pouco melhor. Mas a gente não pode também ficar muito otimista, porque isso tudo é um reflexo, até por conta desses recursos que o governo federal vem inserindo na economia, que são esses vouchers para a população, para menos que ficaram com essa situação desguarnecida, mas a gente sabe que isso vai cessar. E essa é a nossa preocupação. O que vai ser a hora que o governo federal deixar de ajudar a população com esses valores, né? Principalmente pais de família que ficaram desempregados. Porém, nós temos uma economia diversificada em São José, uma característica muito positiva, porque nós temos uma indústria forte, nós temos um comércio forte, a prestação de serviço muito forte, e isso, no momento de crise, quando alguns setores da economia ele fica desaquecido, outros eles melhoram. No caso da indústria, por mais que ela tenha diminuído um pouco o seu crescimento, mas ela não deixou de produzir. E nós temos algumas indústrias muito fortes em São José que mantiveram essa economia constante. Então, para nós, essa diversificação é muito importante. E é isso que a gente tem trabalhado muito em São José, para que essa característica dessa economia continue dessa forma. Essa forma que você tem de diversificá-la. Então, uma coisa que o governo fez, quando nós assumimos a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, foi justamente focar na questão da inovação. A inovação é importante nesse momento agora de empreendedorismo, que a gente tem percebido que muitas pessoas estão tentando se inovar, buscando uma nova forma de se reinventar. E o desenvolvimento de aplicativos, de plataformas, que nos tem ajudado muito com isso. Florianópolis, vocês veem a situação, ela é um município que tem um ecossistema de inovação muito forte. Porém, a economia de Florianópolis também, além da inovação, é o turismo, e foi muito prejudicado por conta dessa pandemia. Foi feito lockdown e, com isso, foi impedido o crescimento da economia nesse ramo. Então, por mais que tenha essa dificuldade da economia,
na situação do turismo, teve a situação da inovação. Então, Florianópolis sentiu muito, foram mais de 1.700 pontos negativos que Florianópolis teve do caso de FED, diferente de São José. Mas eu estava falando da inovação, porque a inovação a gente tem buscado incentivar, principalmente esses pequenos empreendedores, para que eles possam buscar alternativas. O governo municipal, aí está o Júnior para falar um pouco disso, fez a parte dela no intuito de todos os impostos e taxas que podiam ser jogados para 90 dias, a prefeita fez isso logo no início. Então, a gente postergou esses pagamentos de ISS para que pudesse ter uma situação um pouco mais confortável para esses empresários. A gente viu que o governo do estado também fez isso, as contas de luz, também elas foram postergadas, quer dizer, ninguém foi cortado. Então, o governo federal também, ele disponibilizou recursos para pequenas e médias empresas e grandes empresas para que pudesse elas não ficarem nesse desespero de não ter dinheiro, recursos para pagar o salário dos empregados. Então, quer dizer, houve um conjunto mútuo do governo federal, estadual e municipal para poder a gente diminuir a situação que a pandemia provocou. Agora, cada situação, cada setor da economia no município de São José, nós temos que atender especificamente. Nós temos uma situação dos bares e restaurantes que eles retomaram agora, mas eles estão sendo colocados alguns horários de funcionamento. Então, isso a gente percebe que eles não estão tendo aquele retorno esperado, mas pelo menos estão conseguindo pagar pelo menos o básico, que é a folha de pagamento, seus custos fixos, né? Nós vemos a situação do pessoal das artes, que infelizmente não estão podendo atuar por conta de shows, e aí um decreto estadual que foi definido, que a gente não pode haver aglomerações. Então, cada situação, cada setor da economia, a gente vai ter que estudar cada caso, um caso, para a gente ver se busca alternativa para poder ajudá-los. Mas o que o município pôde fazer agora nesse primeiro momento foi justamente esse trabalho que a gente teve de postergar esses impostos para que não houvesse uma crise maior do que já é. Mas então, é o que eu falo, agora eu já estou um pouco mais otimista, mas com cautela, para que a gente possa acompanhar os próximos meses e ver como é que o mercado vai reagir. Nós tivemos nesses 265 saldos positivos, o comércio foi muito importante, nós tivemos 131 admissões nesse período positivo, né? A indústria também, 98 vagas foram admitidas, no serviço, 84, que são duas coisas muito fortes que nós temos aqui, comércio, serviço e a indústria, né, 3, e a construção civil que foi negativa, a construção civil, menos 48 postos de trabalho ficaram negativos nesse mês de junho. Então, mas a construção civil, ela é típica, ela assim como houve o corte no primeiro momento, ela vai voltar, mas de uma forma mais lenta do que o próprio comércio e o serviço. Eu coloco à disposição para a gente discutir, porque eu não quero ficar o tempo todo aqui falando, mas eu estou aberto aqui para alguns questionamentos e os colegas meus, o Gervásio e a Joyce, possam contribuir com esses questionamentos, todas as ponderações que eu fiz. Ok, secretário, muito obrigada. Como eu falei no início, então, eu vou dar oportunidade para que cada um possa falar o que está fazendo, né, antes de abrir a rodada de questionamento para os vereadores. Eu gostaria de convidar o secretário Gervásio Júnior, secretário de Finanças, para falar sobre as ações tomadas, Gervásio, em relação à cobrança de impostos dos munícipes de São José em frente à pandemia. Não só impostos, como os outros tributos também, né? Todos os tributos que temos, porque a gente sabe que o IPTU teve sua prorrogação, mas aí a gente gostaria de saber como que fica o ISS e outros tributos para quem não está trabalhando. Boa tarde, mais uma vez. Vereadora,
IPTU, a parcela de abril, para quem parcelou nos 12 meses, foi postergada para dezembro. O ISS ele foi postergado abril, maio e junho para outubro, novembro e dezembro, respectivamente, né? As taxas que eram de abril e maio foram postergadas para junho, tá? A taxa de alvará, né? As taxas do município. E o FPM, que é o nosso no repasse constitucional, o governo federal logo se posicionou que vai manter os valores de 2009, de 2019, se for preciso, né, se houver perdas. E a nossa maior queda vai ser no ICMS, né, devido aos fechamentos de fronteira, da diminuição da atividade da indústria como um todo, né. Isso é o reflexo nacional que vai ter. A gente teve, nesse ano 2020, um janeiro e fevereiro muito bom, uma arrecadação expressiva, muito maior que os outros anos, e o que, se tivesse continuado sem essa pandemia, nós teríamos um ano, uma arrecadação muito positiva, né? Mas aí abril a gente foi o nosso pior mês, e agora durante maio e junho, que é o período que a gente tem a contabilidade fechada e os números apurados já, a economia vem demonstrando um reaquecimento, né, gradativo, mas o que a gente tem que continuar apreensivo é esse número de casos aumentando cada dia mais, né? A gente não sabe o que vai ser as próximas definições das nossas autoridades de saúde, né? A nossa arrecadação hoje ela está 5% menor do que comparado ao mesmo período do ano passado, no geral, né? A princípio é isso, e eu acho que cada um pode fazer seu questionamento para o assunto, para a gente desenvolver melhor. Ok, obrigada, Gervásio Júnior. Nós tínhamos em sequência que confirmou sua participação, mas ainda não entrou na reunião, talvez entre mais tarde. O secretário Micael, que também seria importante a participação dele, para nos falar com relação às intervenções, à fiscalização, né, de como que está sendo cumprido esses protocolos de segurança, mas ainda não entrou. Então, eu convido a superintendente da Fundação de Cultura, Joyce Porto, para nos falar sobre os impactos, Joyce, que essa pandemia está fazendo no setor da cultura e quais ações e medidas, né, poderão ser viabilizadas no sentido de diminuir os seus efeitos negativos. Mais uma vez, boa tarde. A Fundação de Cultura tem feito o levantamento, né, no primeiro momento, dos setores que estão parados na área da cultura, os artistas, essa classe que foi tão prejudicada pela pandemia, foi a primeira a ser parada e vai ser a última a retornar, né? E, como bem mencionado, a gente ainda não sabe quais serão os próximos passos a ser executados pelo nossa Secretaria de Saúde e, enfim, os decretos que virão mais à frente. Mas tivemos uma grande e grata, né, a felicidade de ter uma lei aprovada no âmbito federal, que foi a Lei Aldir Blanc, que está com um valor, uma estimativa de um valor de 1,5 milhão para o município de São José, para ajudar essa classe artística. Então, no primeiro momento, estamos fazendo o cadastro desses artistas no Mapa Cultural SC e na plataforma do município, que é o IDCult, que são duas plataformas para a gente poder identificá-los e saber onde eles estão. Essa lei ela precisa ser regulamentada, há uma previsão de regulamentação até o final dessa semana, para que daí sim o município consiga lançar na plataforma Mais Brasil todo o seu planejamento de como vai ser a execução desse valor. Vai ser criado um comitê também, né, porque a gente precisa de outras frentes para estar avaliando esses projetos e essa forma de se descentralizar o valor. Então, nesse momento, a gente está trabalhando em cima da Lei Aldir Blanc. É um valor bem expressivo para o município, sabemos que tem muita gente que precisa. A classe artística, eu tiro pelos músicos, bem falado já pelo vereador André Gesser, que eles estão parados, eles poderiam se apresentar antes em barzinhos e fazendo outras, né, frentes, e hoje eles não conseguem
porque não é permitido e sabemos que realmente é necessário essa paralisação. Mas sabemos também que essa classe precisa ser ouvida e ser escutada e ver quais são as formas que a gente pode fazer, né? Existem tantos outros meios, meios de live, de repente, outras plataformas que a gente consegue descentralizar junto com a inovação, que é uma ferramenta que o Valdemar falou tanto no início, de repente usar um pouquinho disso para poder auxiliar todos os meios, né? Então, a gente, da cultura, estamos trabalhando, o foco inicial está sendo a Lei Aldir Blanc. Obrigada, Joyce. Eu convido, então, o Geraldo aí Costa para falar da situação, Geraldo, dos profissionais músicos de São José e como estão enfrentando essa pandemia. Todos nós sabemos que não está fácil, uma das classes mais atingidas, né? Mas a gente gostaria dessa oportunidade aqui em canal aberto, né, nessa TV aberta, além das redes sociais, para que você possa expor aí, representando todos os seus colegas. Obrigado, Sandra. Realmente, o setor artístico é o que mais está sofrendo agora no momento, desde o início da pandemia, né? Eu, além de artista, também sou produtor cultural e tenho casas de shows também em São José e Florianópolis, e a gente está com casas fechadas desde março, né? E não só a forma de mostrar nossa produção cultural, a gente também não está tendo remuneração. É impossível a gente pensar numa retomada agora, até por uma questão de saúde para os músicos também, né? Tipo, a gente não pode se colocar nessa vulnerabilidade, ainda mais está crescendo os casos, até como o Valdemar já comentou, mas a gente precisa fazer alguma coisa. Já estamos no mês de agosto e a nossa previsão é que só voltemos uma certa normalidade só em janeiro. Então, vocês pensam em fase de famílias, vocês pensam em famílias, né? Em pessoas, em economia, e vai ficar fechado praticamente por 9 meses essa classe. Então, não há classe que resista tanto tempo. A Lei de Aldir Blanc, como a própria Joyce falou, é um fundo de esperança. O Elizabeth Anderle do Estado também é um prêmio também que a gente tem uma esperança. Mas, assim, a gente está vendo uma certa morosidade, demorando muito isso para acontecer, né? A gente entende que existem alguns protocolos, mas a gente está realmente muito aflito para poder isso acontecer. Então, não existe esse acesso, essa conversa, ela está tendo muita dificuldade de encontrar, sabe? A gente entende que existem outras classes, outras tão importantes quanto, mas a gente faz parte de uma economia forte no Estado, forte no Brasil, e eu acho que como maior economia do Estado, como São José, a gente pode encontrar meios e que a gente consiga melhorar essa verba junto da pasta. Então, por mais que não exista nada programado, não exista nada pronto, é importante a gente fomentar essa pasta também, porque a gente está com uma indústria parada desde março. Então, vamos torcer para que essa lei seja rápida. Eu estou vendo o empenho da Joyce, inclusive terça-feira a gente tem uma conversa ao vivo entre nossos canais para a gente poder disseminar essa procura, as diretrizes do Aldir Blanc, como é que vai ser o procedimento. Mas é o que a Joyce falou, tipo, é a única ferramenta que nós temos agora e só precisamos de mais. E sozinhos, assim, não vai ser fácil. Por isso que a gente precisa muito que o município, o Estado venham forte também para ajudar a gente também, porque a gente já, por tantas coisas que a gente já trouxe como uma economia forte também, né? Geraldo, com certeza a categoria de vocês, né, dos músicos, a gente sabe que foi a primeira ali a entrar nas restrições e a gente também sabe que vai ser a última, né? A gente imagina uma das últimas ali a ter as suas liberações.
Entrou conosco agora o Jorge Silveira, representando a SUSP. Jorge, eu gostaria já de lhe dar a palavra para que você também pudesse cumprimentar todos que estão na reunião, e se você também pode nos falar como a SUSP, né, ela está fazendo essas intervenções e cobrando o cumprimento dos protocolos de segurança em relação à pandemia aqui no município de São José. Eu sei que não é só a SUSP, que tem outras secretarias envolvidas, mas gostaria que você pudesse estar nos falando em nome da SUSP. Ok. Primeiramente, queria cumprimentar a todos aí que estão participando dessa reunião, né, desse momento, não só o município, mas o Brasil e o mundo está passando, que eu creio que é um grande desafio, né, e como SUSP, eu acredito que nós estamos trabalhando dentro daquilo que cabe a nós, né, de forma legal, respeitar o decreto. Então, em cima do decreto, a gente tem as equipes de fiscalização, juntamente com outras secretarias que estão atuando juntamente com a gente, né, durante o dia, em relação às denúncias que são feitas para nós, e à noite tem uma equipe de fiscalização que sai num período da noite até às vezes de madrugada para verificar locais, né, que chegam através de denúncias para nós que estão fazendo festas e outras coisas mais. E todos os momentos que nós temos atuado, a gente procura a princípio chegar com o propósito de orientar, né, porque muitas vezes o decreto não chega a informação, né, para aquela pessoa, para aquela loja, para aquele estabelecimento. Então, a princípio, a gente chega para orientar, para que seja cumprido o decreto, né, sobre o Covid-19. Então, nós já estamos aí há algumas semanas com várias equipes se revezando. Temos a Secretaria do PROCON, Defesa Civil, que também estão nos apoiando, a Guarda, que sai com a gente para dar o apoio. Então, a gente tem procurado nesse sentido. Lógico que, havendo uma resistência do estabelecimento em permanecer descumprindo o decreto, aí a gente entra com outras medidas legais, né? Mas, a princípio, a gente tem atuado nesse sentido, né? Sendo orientado pelo nosso secretário aqui, o Michael, e todos os secretários aqui, para orientar, para tentar, de uma maneira que todos venham se conscientizar, né? Que eu acredito que nada é por força e nada por violência. Então, nosso papel aqui como fiscalizador é orientar e conscientizar as pessoas, né, para que todas elas abracem, nesse momento, né, as medidas, se responsabilizem e venham, através dessa conscientização, né, tanto se cuidar e cuidar das outras pessoas. Então, nosso papel como fiscal, né, é chegar no local, orientar, verificar se tem todos os cumprimentos do decreto em relação à segurança e higienização. E, então, nesse sentido, a gente atua dessa forma, né? Poucas pessoas foram resistentes, né? Eu até acredito que não foram tão resistentes pelo fato da forma que a gente chega e aborda as pessoas, os estabelecimentos, nesse sentido de orientar, de tirar as dúvidas, né? Então, a gente tem apoiado e auxiliado nesse sentido, né? Seria isso. Não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta. Obrigada, Jorge. A gente primeiro está deixando cada um explanar como está fazendo, como que são as ações, para depois abrir a rodada de pergunta para os vereadores, tá? E até para os próprios colegas, né? Para, se não tiverem tido a oportunidade ainda de interagirem anteriormente, para que possam interagir agora. Então, agora eu vou convidar o Roberto, que é vice-presidente da ENFLO e presidente do Sindicato do Comércio, para que possa nos relatar, Roberto, que deve saber bem mais do que nós, os impactos da pandemia nas atividades econômicas, como o fechamento do comércio, com a redução dos horários, né? Com redução de horário de shopping, com fechamento e restrições de horários dos restaurantes e comércio de alimentação em geral, e também com o transporte público. Como que isso está impactando, Roberto,
né, nos comércios. Se você tem esse levantamento, se pode nos passar a respeito. Ok, obrigado. Na verdade, o setor do comércio, no período inicial do fechamento, o lockdown que foi aplicado, né, o comércio e serviço foram bastante afetados, uma redução de atividade praticamente impediu o funcionamento, mas nós participamos desde o início, junto à prefeitura, com o estabelecimento dessas medidas, e, de fato, o momento era de preservar as vidas, né, de garantir a saúde da população, dos clientes, dos nossos empregados, dos proprietários. Observe-se que 90% das atividades são pequenas e microempresas, né? Então, são empresas que, às vezes, estão trabalhando para manter os seus empregados, manter os seus aluguéis, pagamento de fornecedores, enfim. Então, isso impactou sensivelmente as atividades. Logo a seguir, retomadas as atividades, houve um fortalecimento. Atualmente, eu encaminhei para o presidente da comissão um estudo da Federação do Comércio e da Federação das Indústrias, do SEBRAE, sobre como está até 12 de julho todas essas atividades, que está havendo um crescimento que a gente pode até dizer significativo em razão da situação que nós estamos vivendo, mas enfim, nós não temos ainda certeza de quando isso vai acabar e quando essa situação até onde vai continuar. O que nós acho que devemos estar todos juntos aí no sentido de conscientizar a população, de estabelecer os isolamentos sociais, de tentar preservar a saúde de cada um, evitar a aglomeração. Eu acho que isso faz parte tanto das nossas entidades quanto do poder público, da Câmara de Vereadores, enfim, todos, de que as pessoas se conscientizem que o momento é de gravidade e que um risco de fechamento do comércio ou das atividades só tende a piorar a situação econômica da cidade e das pessoas. Então, obviamente que teve um certo apoio aí do governo federal com relação a essas medidas econômicas de liberação de recursos. Alguns empréstimos foram realizados. Temos números que 25% das pessoas, das empresas que solicitaram empréstimo não obtiveram os recursos, né? Na verdade, há uma demanda muito grande de recursos para a manutenção das atividades. As nossas entidades têm buscado, no âmbito da sua atividade econômica, apoiar os associados no sentido de suspender o pagamento de mensalidade, prorrogar pagamentos de serviços, buscarmos planos de saúde a custos mais adequados. Estabelecemos diversas atividades gratuitas de treinamento, de aperfeiçoamento da mão de obra dos empresários para que aquele momento de fechamento pudéssemos buscar alternativas, até mesmo usando a tecnologia, né, para que as empresas pudessem fazer as vendas mesmo estando fechadas. Eu acho que isso é importante, e esse reconhecimento de todos nós em busca de alternativas para que as empresas mantenham as suas atividades mesmo em situações dessa natureza. Então, efetivamente, nós estamos buscando hoje atuar no sentido de inovação nas empresas, no setor varejista, para que todos possamos, mesmo diante dessas dificuldades ainda, nós podemos ter alternativas de negócios através de lojas virtuais, de vendas, principalmente o setor de restaurante, né? Vendas, porque reduzir a capacidade de atendimento de um restaurante, às vezes não soluciona o problema dele funcionar, porque ele praticamente paga os custos dele e não gera nenhum tipo de alternativa para o empresário. Então, há uma necessidade de a gente apoiar iniciativas dessa natureza, de que as vendas possam ser realizadas por entrega, que haja aperfeiçoamento dessas atividades, que o próprio secretário Valdemar, nós participamos
durante os primeiros momentos da pandemia, um trabalho do pessoal de Co-Creation Lab, que é um projeto da Prefeitura de São José, no sentido de agendamento, né, que as pessoas pudessem agendar suas idas ao comércio. Eu acho que isso pode ser também uma grande iniciativa. Nós temos observado que os nossos associados, uma parcela está em recuperação, mas as dificuldades são muito grandes, né? E contamos aí com o apoio do Legislativo e do Poder Executivo para que a gente possa criar mecanismo de geração de renda, né? Eu acho que a gente tem que ver essa pandemia como um aprendizado, né? E que a gente possa simplificar as atividades, desburocratizar, possamos aí no futuro buscarmos legislação que possam focar na geração de renda das pessoas, porque eu já li relatos que a pandemia veio para ficar no sentido de que vai haver muitas mudanças. Então, nós temos que estar preparados para isso, e por isso que nós vamos ficar à disposição para tentar, junto com o poder público, fazer parcerias no sentido de viabilizar e melhorar a situação de todos. Mas o que é mais importante, eu acho, nós, neste momento, tentar conscientizar as pessoas, como disse o Jorge aí da SUSP, de que quanto mais rápido nós fazemos isolamento e reduzimos aí os riscos da infectação, mais rápido nós vamos sair e vamos melhorar a nossa economia e as nossas atividades. Muito obrigado. Obrigada, Jorge. A gente sabe, né, eu também, como os colegas, vereadores e senhores, que a população, principalmente os empresários, né, os microempreendedores, estão numa angústia muito grande novamente nesse período agora, por conta de uma nova ameaça, né, de lockdown, e aí aonde as coisas estão começando a se organizar para alguns, porque para outros empresários, a gente recebe muitos questionamentos que foram os primeiros, né, a sofrer com essa pandemia, porque foram punidos por terem, né, que fechar o seu comércio, enquanto os espaços públicos ficavam abertos, né, ali sim acontecendo a proliferação. Os comércios já estavam com cumprindo, né, as medidas sanitárias, com redução de público, os restaurantes com uma redução grande, todos os comércios em geral de alimentação, shopping, loja, com redução de atendimento, ainda com redução de horário também, que é um outro questionamento: se eu já estou reduzindo o meu público, por que eu ainda preciso reduzir o meu horário, né? Então, a gente sabe que há um questionamento muito grande por parte, né, de todos os empreendedores do nosso município. Aí agora sim, então foram fechadas as áreas públicas também, mas ainda há esse questionamento, né? Se eu estou na redução, até porque muitos comércios não abriram ainda porque é inviável. A redução da capacidade foi muito grande, com a redução de horário também, né, Roberto? Então, muitos comércios fica inviável, não consegue nem pagar o seu custo, a sua folha de pagamento. Mas eu abro a rodada agora de perguntas, né, de questionamentos, de fala. Eu vou começar pelo vereador André, que é o vice-presidente dessa comissão, para que ele possa, então, fazer os seus questionamentos. Vereador André. Obrigado, Sandra. Acho que a gente sempre tem que pensar do momento que nós estamos para frente. Eu acho que isso é importante, mas eu só quero fazer trazer alguns contextos que eu acho que também são relevantes. A gente vive um momento que nunca passamos, então interfere a todos e a todas, né, desde da criança com 1 ano de idade ao senhor com 80 anos, comércio, professores, funcionalismo público, todos. Mas a gente, falando dessa questão de desenvolvimento econômico, de se lamentar, sim, a questão da falta de integração entre governo federal, entre governos estaduais e governos municipais, porque a gente poderia estar tanto melhor na parte de saúde pública quanto na parte de desenvolvimento econômico. O Roberto falou dessa questão de alguns empresários conseguindo fazer financiamentos, mas não é muita realidade do pequeno e do médio empresário com quem a gente tem conversado. Então,
faltou muito apoio, tanto do governo, especialmente do governo federal e estadual, para esses pequenos e médios empresários que não conseguiram fazer, às vezes, um financiamento de 4, 5 mil reais, enquanto grandes empresários conseguiam fazer financiamentos muito, muito altos. Então, essa falta de integração, com certeza, foi uma das questões que aumentou todos esses nossos problemas, tanto de saúde, né, da parte sanitária, quanto econômica. Mas, voltando para a questão da cultura, do setor cultural, né, Joyce, eu não posso também não dizer isso, de que eu lamento a falta de apoio que a prefeitura deu para o setor até o momento, porque nós estamos há 4 meses, nós vamos para o 5º mês, e por mais que a gente tenha feito algumas movimentações para conscientizar o Poder Executivo Municipal, tendo em vista que muitos artistas, muitos produtores, muitos donos de casa noturna não conseguiram amparo do governo federal nem do governo estadual, para que o governo do município conseguisse, ao menos, buscar esses que não conseguiram nada e dar algum subsídio. E eu acho que isso foi muito atrasado, né? Ainda não se tem nada. Você falou que agora o que está dando alento é a lei Aldir Blanc, e é lamentável isso, porque eu até entendo a fundação, mas a prefeitura tem que entender que quando quer autonomia, a gente sempre busca autonomia, a gente gosta de ter autonomia, mas na hora de amparar aqueles que precisam de autonomia, a gente busca sempre o amparo do federal. Mas, enfim, eu quero te perguntar o seguinte, Joyce, como é que vocês estão fazendo esse cadastro, né, com os artistas? Como é que vocês estão informando os artistas de que estão fazendo esse cadastro? Esse valor que vai ser distribuído em relação a esse subsídio, esse valor de 1,5 milhão que está vindo do governo federal, como é que vai ser? Vai ser subsidiado? Vai ser através de editais? Como que vai ser? Eu tenho conversado com algumas pessoas e eu não sei se a melhor forma, é claro que se a lei obriga isso, não tem o que fazer, mas não sei se a melhor forma são editais, porque hoje o artista ele não tem que concorrer com outro artista, ele precisa do subsídio para sobreviver. Então, não sei se a premiação seria o melhor caso. E para fechar, para não ser muito longo, eu só queria fazer uma ponderação. O Valdemar Bornhausen falou uma coisa que é certa, o município não pode abrir mais do que o decreto estadual, mas os músicos eles estão passando umas dificuldades gigantescas, e quando eles olham que os bares estão funcionando e eles não podem tocar com violão e voz, eles se perguntam por quê? Por que a gente não pode tocar se os bares estão abertos? Então, talvez um movimento municipal em relação ao governo do estado, para ver se conseguem flexibilizar nesse sentido, fazendo com que eles consigam fazer essas apresentações dentro de todos os protocolos de segurança, talvez já seja mais um alento para que eles consigam arrecadar, às vezes, R$100 numa noite, 50, 150, que vai fazer toda a diferença. Então, essas são as minhas perguntas. E para o Gervásio Júnior, Gervásio, você falou da taxa de alvará, ficou para o final de junho. Eu só te pergunto se é junho ou é julho. Depois, se puder me passar isso, te agradeço. Por enquanto é isso, presidente. Obrigado. Era esse questionamento, vereador André. Antes de passar para o vereador Caê, só gostaria de citar aqui, além de vários chats que a gente está recebendo, recebemos um e-mail agora aqui na ouvidoria da Câmara também, do Renato Borges, só para verem, né, a angústia das pessoas, dos profissionais liberais. O Renato Borges, ele gostaria de saber se já tem uma posição quando será liberado eventos. Ele vive de buffet, né? Ele tem um buffet de churrasco onde atende empresas e residências e condomínios. Então, está todo esse período, já vai para o 5º mês, sem poder trabalhar. Renato, infelizmente, essa não é uma de autonomia do município, é com relação ao Estado também, né, essa restrição, mas todos esperamos que isso volte, né, em breve, porque a gente sabe que a partir do momento que voltar os eventos, é porque o nosso risco diminuiu bastante.
Então, o vereador Caê quer fazer o seu questionamento ou não? Vou passar para o Gervásio Júnior, para o Júnior responder o André primeiro, para não dar confusão depois, né? Dos questionamentos. Vereador, eu não tenho certeza agora, mas já estou me informando, mas acredito que é junho, foi para o final de junho, de abril para junho, de 30 de abril para 30 de junho. Obrigada, Júnior. Vereador Caê, então. Não sei se a secretária Joyce quer responder antes ali sobre as formas que o vereador André perguntou, se vai ser por edital, como é que vai ser o procedimento. Ah, sim, obrigada. Obrigada pela contribuição, vereador, por ter nos lembrado. Joyce, por favor. Essa lei, vereador André, ela tem 3 eixos, né? E lá na lei ela é bem clara que 20% desse valor tem que ser destinado ao inciso 3 ali, né? O eixo 3, que é editais, premiações, de repente um chamamento público. Então, essa forma, realmente eu entendo que o edital, ele é uma coisa que demora mais, né? Existe toda uma tramitação que a gente sabe que às vezes leva de 15 a 20 dias e o setor ele não pode esperar esse tempo por já estar desde março parado. Então, a gente está tentando trabalhar com premiações e chamamento público, que é mais rápido e mais fácil de ajudar essa classe. Na última reunião que a gente teve, foi informado que o primeiro eixo, que é o do auxílio emergencial de R$600, será responsabilidade do Estado. Então, o município não ficará a cargo desse valor. Por isso que a gente reforça tanto o cadastro do mapa cultural, porque essa plataforma também o Estado terá acesso. E o eixo 2, que seriam os espaços culturais, aí lá tem o pequeno empresário, médio e grande porte, né? Pequeno, médio e grande. E ali os valores serão regulamentados. Por isso que a gente precisa tanto dessa regulamentação para poder chegar aos artistas e explicar como vai ser, o que a gente precisa de documentações e como vai ser essa forma de descentralização dos valores. É bastante importante informar que, no momento, a gente ainda depende do federal dessa regulamentação. Eu não posso falar para o artista que será de uma forma e lá na frente eu tenho que voltar para ele dizer, olha, eu preciso de mais coisas. Então, por isso que a gente ainda está somente no cadastro, sem fazer muitos planejamentos, enfim, porque não sabemos todas as regulamentações. Ô, Sandra, só para ela complementar, ô Joyce, mas em relação à informação, como é que está chegando para os artistas? Qual é o feedback que vocês estão tendo? Os artistas estão se cadastrando, não estão? Quais são as dificuldades? A gente tem recebido bastante cadastros, tá? O IDCult, a gente teve um aumento significativo dentro dessa plataforma, que é a do município, e no mapa cultural também. E a gente está recebendo bastante contatos via telefone ali da Fundação, o telefone da Fundação está disponível a isso, para poder fazer essa explicação de como cadastrar, enfim, todas as informações da lei. E a gente está usando as plataformas, rede social, a prefeitura está fazendo também a divulgação, e a gente tem pedido para os parceiros também ajudar a divulgar, porque a gente não consegue chegar, às vezes, muito na ponta, né? E aqui é o canal, acredito que agora com a TV Câmara, é um canal que a gente pode realmente utilizar para poder pedir para os artistas se cadastrarem, procurar a fundação para tirar dúvidas. A gente está à disposição para isso, né? Vereador, só me corrigindo, desculpe interromper, é 30 de julho, tá? O adiantamento. Obrigada, Joyce. Então, vereador Caê, quer fazer os seus questionamentos? Sim, obrigado, presidente. Acho que primeiro a gente já tem aqui uma sugestão de encaminhamento, que é, de repente, solicitarmos ao presidente que a TV Câmara auxilie, né? Então, na divulgação da plataforma, que é realmente um eixo necessário para chegarmos à classe cultural e artística da cidade. Bom, vereador Caê, só, desculpa lhe interromper, o presidente já deixou, eu não fiz essa colocação no início, né? Mas assim como da outra reunião que fizemos também, o presidente deixou esse canal aberto para todas as secretarias, para todo o executivo, para quem, né, tiver necessidade de expor, de divulgar alguma coisa, pode contar com a TV Câmara. Essa Casa Legislativa está, né, em trabalho da população.
Obrigada, vereador Caê. Obrigado, presidente. Então, secretária Joyce, fica já a mediação com a presidente Sandra, que tem sido a comissão que está mediando muito esses contatos e auxiliando nessa ponte, bem importante. Bom, como quero seguir o raciocínio do vereador André, que realmente faz algumas questões que nós precisamos refletir. Como diz o Roberto, talvez essa pandemia não irá passar, mas deixará alguns marcos. E talvez o principal marco seja o nosso desafio de pensarmos um outro modelo econômico, né? Um outro modelo de desenvolvimento, porque está comprovado que faliu, a forma está falida, né? A pandemia chegou e nos colocou contra a parede num sistema que precisa de nós ousadia e criatividade para pensarmos novos modelos, novos arranjos produtivos locais, novas formas de trabalho, e o Roberto colocou algo fundamental, novas perspectivas de renda. Por isso que eu penso que não é uma pergunta, mas é uma reflexão que nós, enquanto agentes ou militantes sociais em múltiplas áreas, precisamos lutar muito pela proposta da renda básica universal. Ela não pode ser um voucher, secretário Valdemar, ela tem que ser uma renda básica universal, digna e justa, não de R$200, como queria o presidente da República, mas muito mais do que os R$600 atuais. Porque sem uma renda básica, o comércio e serviços sofrem. E a nossa cidade tem um grande pilar de comércio e serviços, a nossa economia tem essa característica tão forte que precisa que essa renda gire entre os nossos comércios, nossos serviços, para que possamos ter um crescimento com muito mais segurança, para que os nossos empreendedores, mulheres e homens corajosos que se colocam a abrir os seus negócios, possam ter o mínimo de respiro, né, em momentos como que a gente está atravessando. A minha pergunta, talvez o secretário Gervásio possa nos ajudar, já que o secretário Mosena não está presente. Os secretários Valdemar e o Gervásio já trouxeram a boa nova, que foi aquela primeira ação da prorrogação de taxas e impostos, que foi uma ação necessária, uma ação de socorro no primeiro momento. Aí, realmente, agora, final de julho, vencendo alguns encaminhamentos, e a gente tem sido muito procurado pelos empreendedores, os pequenos e microempresários que desejam estabelecer um canal de diálogo e negociação de como pode ficar a partir da frente, que eles vão precisar, com certeza, parcelar outras responsabilidades para com o município. Talvez esse seja um grande desafio, que não é uma resposta fácil, para pensarmos juntos, prefeitura e legislativo, de que formas a gente pode auxiliar nesses processos de negociação para que não entrem na categoria de que estão devendo para o município, né? Há essa preocupação de honrar os seus compromissos. E, geralmente, aquele que quer honrar odeia essa taxa, né? Esse rótulo de que está devendo. Eu acho que essa é uma reflexão, é uma provocação para pensarmos juntos esse caminho. Um outro ponto aqui que a gente precisa colocar, como o Geraldo trouxe a reflexão de quem empreende na área da arte, da cultura, como o André trouxe a questão de que os artistas pensarem em outras formas de poderem trabalhar e colocar o seu talento em atuação também, em restaurantes que puderem, em bares que puderem estar abertos. Penso realmente esse é uma pauta para a gente pensarmos juntos, seguranças sanitárias para que isso possa acontecer, porque também é um atrativo, principalmente para bares e restaurantes, esse encontro de trabalhos. Secretária Joyce, de repente seria importante a gente também esclarecer, se a senhora tiver números em mãos, na questão do orçamento da cultura, que essa é uma angústia que o vereador André sempre traz, que a gente sabe dos limites, que geralmente é um orçamento que está em queda ano após ano, o orçamento da Fundação de Cultura, muito restrito à questão de folha de pagamento, provavelmente manutenção de prédios históricos, algumas outras ações, e que acaba ficando sem um recurso que possa fazer esse fomento permanente à classe artística e cultural. Então, se a senhora puder depois partilhar alguns dados como esse. E, para terminar, vereadora Sandra, para não me estender, quero lhe agradecer por ter colocado numa mesma reunião a pasta da cultura, junto com o desenvolvimento econômico, finanças e tal, porque, infelizmente, a cidade não pensa ainda a cultura como um eixo de desenvolvimento estratégico e um eixo de desenvolvimento econômico. Então, quando a gente coloca junto com a Enfro, com outras entidades, a cultura como uma preocupação, também nesse momento de pandemia e também de saída para o desenvolvimento econômico, é fundamental, porque a gente vai ter que olhar para o futuro de São José,
o potencial, e o Roberto pode trazer pelo núcleo de gastronomia da Enflo, o potencial que nós temos de empreendimentos na área da gastronomia vão diretamente ao encontro de uma cidade que tenha a cultura e o turismo como eixo estratégico para fortalecer esses serviços. A senhora sabe porque é empreendedora do setor também. Então, obrigado pela sensibilidade de colocar esse tema em debate conjuntamente. Por enquanto, seria isso. Desculpa ter me alongado. Obrigada, vereador Caê. Então, eu vou passar primeiro para o Júnior para responder o vereador Caê ali com relação aos futuros parcelamentos, né, para que o contribuinte não entre numa dívida ativa onde ele teria a vontade de fazer esse parcelamento, que já poderia ser antecipado, né? A gente sabe que muitos desse parcelamento precisa de aprovação desta casa, então dizer que esta casa, né, também se coloca à disposição para que a gente já possa, né, estar aí aguardando e com mais brevidade possível esse tipo de projeto vindo do Executivo. Vereador, a pandemia, né, tudo nós estamos vendo, a gente ainda esqueceu que nós, não podemos esquecer que nós estamos num período de fim de mandato, né? Então, a gente tem algumas vedações na legislação em torno de renúncia de receita, a gente não pode praticar renúncia de receita, e a própria legislação eleitoral, a fim de promover, de repente, um reparcelamento, porque a prefeita está saindo, né? Essa gestão está terminando. A gente não poderia promover alguma coisa que possa prejudicar, não sei se é bem essa palavra, o próximo prefeito que assumir a pasta, que assumir o município em janeiro, né? De repente a procuradoria, alguém poderia dar alguma forma da gente encontrar uma solução, porque em dezembro todos nós não responderemos mais pelas nossas pastas, nem a Câmara, nem o Executivo, né? A gente tem que ficar atento a isso. Precisaríamos até de uma própria orientação do Tribunal de Contas e outros órgãos externos, né? É um período complicado para a gente tomar alguma decisão de longo prazo, mas precisa... É um desafio, né, vereadora Sandra? É um desafio que está posto, acho que para todos nós, por isso que eu coloquei, é algo que a gente não tem uma resposta simples, né? Como o momento é ímpar, né, uma situação que nunca foi vivida, não custa fazer esse questionamento, né, no Tribunal de Contas. Então, Joyce, você pode, então, responder a outro questionamento do vereador Caê, que é em questão ao orçamento da cultura? Vereador Caê, o nosso orçamento hoje ele está bem destinados à folha de pagamento e às obras hoje que a gente está de restauro no nosso município, nos patrimônios culturais, né? Hoje o nosso orçamento ele está, vamos dizer, 80% para folha de pagamento e 20% para obras e restauros do nosso município. Hoje a gente está com duas grandes obras, né? Que é o restauro do Teatro Adolfo Melo e a Casa da Cultura. Então, hoje, o meu orçamento da cultura, realmente, ele está todo destinado a esses dois eixos, né? Folha de pagamento e as obras de restauro. Por isso, então, a nossa expectativa está na Aldir Blanc, a regulamentação e esse 1 milhão. Sim, como eu mencionei, né? É um alento que a gente tem de 1,5 milhão que vai vir para o município para auxiliar esse setor aí que está tão necessitado. Obrigada, Joyce. Então, eu passo para a vereadora Mary para que faça também os seus questionamentos, vereadora. Obrigada, presidente. Na verdade, vereadora Sandra, não são nem questionamentos, são algumas considerações. Reitero aqui as palavras do Jorge, da SUSP, do Roberto, da Info, do Valdemar, do Desenvolvimento Econômico, da Joyce, enfim, do Júnior, que representa o Executivo, e das pessoas que estão conosco também nos assistindo. A gente precisa fazer com que todos tenham consciência de respeitar os protocolos. Quanto mais cedo nós conseguirmos fazer com que a cidade volte ao normal, né? Esse normal termos a nossa vida
poder conviver com as outras pessoas, poder voltar a trabalhar, os músicos poderem tocar, as empresas poderem abrir na sua capacidade total. Como disse o vereador Caí, nós precisamos nos preparar para novos tempos. E nós vamos ter esse tempo para nos preparar, eu acredito muito nisso. Nós precisamos trabalhar de desburocratização, que o Roberto trouxe muito, é muito sério. Nós precisamos pensar em momentos como este, que até então nós não pensamos, porque a nossa geração nunca tinha vivido esse tipo de pandemia. Então, nós não estávamos preparados e nós precisamos nos preparar e preparar a geração futura para que elas possam estar, se assim houver novamente uma nova pandemia. O que a gente pode fazer? Para os músicos, que são as pessoas que mais precisam nesse momento, são os primeiros que pararam, os últimos que vão voltar. As escolas particulares de educação infantil, eu tenho muitas amigas que são donas de escolas particulares. Quando é ensino fundamental, ensino médio, está tendo aula online, os pais ainda estão deixando seus filhos matriculados. Mas as creches, que são tão conhecidas, né, as escolas de educação infantil, os pais ou eram produtores artísticos, músicos, ou tinham algum comércio que não deu certo agora nessa pandemia. Qual é o primeiro corte que está acontecendo? A escola particular. E nesse momento a escola pública não está com as atividades presenciais, está matriculando o que tem condições de matricular para quando voltar às atividades presenciais, está recebendo uma leva muito significativa das escolas particulares. E também isso é muito preocupante, que são empresas que geravam tributos, contribuíam com a cidade de São José. Então, a gente precisa, sim, primeiro ato, penso que a SUSP está fazendo, o desenvolvimento econômico está fazendo, enfim, conscientizar as pessoas da importância que essa conta não pode ser só nossa, a conta é de todos nós. Quanto mais cedo nós cuidarmos de todos, mais rápido essa pandemia vai passar e que nós possamos, executivo, legislativo e classe empreendedora da cidade, sentar numa mesa, mesmo pós-pandemia, e discutir qual é a cidade de São José que a gente quer para pós-pandemia e o que a gente precisa fazer para se isso acontecer novamente com a nossa sociedade. E falo, como disse a vereadora Sandra, atire a primeira pedra quem tiver a receita certa para enfrentar essa pandemia. Nós não temos, nós estamos aqui buscando em conjunto alternativas, saídas para que a gente possa superá-la e que no futuro, quem sabe, enfrentá-la com mais propriedade e com mais firmeza. É só essas as minhas contribuições, vereadora Sandra. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, vereadora Mary. Antes de passar para saber se mais alguém tem alguma colocação, eu gostaria de deixar um encaminhamento dessa reunião, porque toda reunião é importante a gente ter algum encaminhamento, né? Gostaria de ver se os outros vereadores concordam com esse encaminhamento, que os secretários pudessem nos encaminhar, então, de maneira formal, por escrito, um plano econômico desse momento, sabe? Com o cadastro dos setores que estão fechados e aqueles que estão abertos, mas com muita dificuldade, se poderiam, né, encaminhar para essa casa, nesse momento, esse documento para que a gente possa também, né, ter conhecimento e passar para os outros colegas como está a real situação, então, do nosso município. Porque, às vezes, alguns colegas debatem, fazem questionamento, e na hora oportuna de estar participando e fazendo questionamento, não comparecem, né? Então, no momento exato. Então, eu gostaria de deixar essa sugestão essa também debatida com o presidente da casa, com o vereador Michel, né? E que chegamos nessa conclusão, que a gente pudesse, então, estar recebendo para que possa, então, estar passando para os colegas. Eu pergunto se mais alguém tem alguma colocação para falar, tanto os vereadores como os participantes. Ok, primeiro o vereador André, depois o Roberto. Só mais uma reflexão até para o
os nobres secretários, a superintendente, poder, inclusive, levar essa mensagem à prefeita. Eu sei que agora o objetivo principal é a Lei Aldir Blanc, mas quando a gente pensa no subsídio de R$600, se a gente pegássemos 500 artistas, eu acho que não chega a isso, mas se pegássemos 500 artistas, vereadora Mary, no subsídio de R$600, nós teríamos um investimento de R$300 mil por mês. Se a gente fosse jogar em 6 meses, seriam 1.800.000 de investimento numa classe que está precisando. 1.800.000 significa 0,4% do orçamento da cidade, que é em torno de 450 milhões. Então, só para a gente refletir que às vezes, quando a gente bota no papel, as coisas não são tão difíceis como a gente imagina. Então, acho que essa é uma reflexão que a gente tem que fazer. O vereador Caê levantou uma questão fundamental. Precisamos de mais investimento na cultura, para a cultura retornar esse investimento através dessa economia que é tão importante. O artista, quando ele sai para dar uma aula, ou quando ele sai para fazer um show, ele está gerando economia, ele vai tomar um café na padaria, vai botar gasolina, vai comprar corda. Então, vamos olhar para a cultura como um setor econômico importante. Santa Catarina, para encerrar minha fala, Santa Catarina deixou de arrecadar no primeiro mês que parou, só com cultura, 110 milhões, segundo dados da Fundação de Cultura. Então, em um mês. Então, vocês imaginem 4, 5 meses. Obrigado, presidente. Obrigada, vereador. Roberto, gostaria de fazer mais colocações? Sim, eu agradeço a oportunidade. Eu gostaria só de lembrar, esteve na Câmara há um tempo atrás, e eu acho que saiu da discussão, a criação de um Conselho de Desenvolvimento Econômico, que foi um projeto de lei que tramitou, mas eu acho que foi retirado da legislatura. Mas eu acho que era fundamental que nós pudéssemos ter um fórum permanente de discussão desses temas, para que a gente possa levar sempre a visão do empreendedor, a visão das empresas, a visão do legislador, a visão do executivo. O secretário de Desenvolvimento Econômico tem participado efetivamente, e a gente reconhece o trabalho dele, um trabalho extremamente importante na questão da inovação tecnológica, na atração de empresas, novos negócios, a nova economia. E também eu gostaria de lembrar aos vereadores do projeto, os PEDEMs que foram realizados, o PEDEM do turismo, o PEDEM de tecnologia, o PEDEM da área industrial, que são levantamentos extremamente importantes realizados, até mesmo com parceria das nossas instituições da Prefeitura, que foram elaborados no ano de 2018, e tem um retrato da situação que é extremamente positivo e, inclusive, sugestões. De fato, eu considero o turismo gastronômico, o turismo de negócios, extremamente importante para o desenvolvimento da cidade. A questão da tecnologia, das indústrias de tecnologia, a nossa associação criou recentemente no seu âmbito uma comissão de inovação tecnológica para buscarmos participar desse desenvolvimento nessa área. Então, nós ficamos à disposição do Legislativo, do Executivo, para tentar colaborar sempre, e demonstramos, até mesmo nesse momento, que as nossas instituições tentou conscientizar sobremaneira os lojistas para que observassem as regras de higiene, de sanitárias, para que garantisse o funcionamento do comércio sem o risco do fechamento. Portanto, eu gostaria de deixar à disposição, então, o nosso trabalho, as nossas entidades, o sindicato, a associação e o CDE, e a gente fica sempre à disposição. Agradeço a oportunidade. Obrigada, Roberto. O Roberto nos deixou aqui um documento, né, com algumas ações realizadas pela instituição, pela ENFLA, o qual ele já colocou, né? Falou aí dos impactos da pandemia na atividade econômica, e ele deixa uma sugestão aqui, algumas, né? Mas eu vou citar 3 pós-pandemia, e uma delas, Roberto, esta Casa Legislativa
E, infelizmente, o secretário Mosena não está aqui para ouvir também de você essa reclamação, que é o quê? Simplificação das atividades visando facilitar a abertura de empresas, horários de funcionamento, localização de atividades e desregulamentação, como também a desburocratização das atividades empreendedoras para termos o quê? Foco na geração de renda. Além de outras sugestões aqui, como ele já colocou, né, das parcerias entre instituições públicas e privadas visando o desenvolvimento nas ações previstas do PEDEM, SEBRAE, Prefeitura e a Enflo, Turismo, Indústria, TI e Construção Civil, também aqui a Casa do Empreendedor e a criação de um Conselho de Desenvolvimento Econômico reunindo atividades do Poder Legislativo e Executivo. Além de outras estratégias aqui, que vão ser todas passadas para todos os colegas. Roberto, muito obrigada. Vereador Caê pediu a palavra. Só para não perder o fio do que o Roberto falou, para fortalecer os pedidos dele, acho que a lista está muito boa, vereadora Sandra. Lembrar aí os empreendedores individuais que também sofrem bastante ainda aí nas relações nossas aqui com a Prefeitura Municipal, tem que entrar na listinha aí que o Roberto já deixou para nós. Para fortalecer o que ele disse do PEDEM, que foi uma ação maravilhosa, o secretário Valdemar pode complementar depois, que o PEDEM, essa parceria com o SEBRAE sempre foi muito rica para o município de São José, Roberto. E o PEDEM, eu tive a oportunidade de estar em alguns encontros, principalmente no ramo do turismo, que é uma área que gosto muito também de colaborar e poder debater. É fundamental que a gente faça esse avanço. Daí no Conselho do Desenvolvimento, o Conselho de Turismo, que também foi um momento super importante, porque São José está estrategicamente localizado, o SEBRAE já nos ajudou tempos atrás com um plano municipal de turismo, nos colocando como estratégicos geograficamente. Então, como diz a vereadora Mary, agora a pandemia tem que nos provocar para olhar o que a gente quer daqui para frente. Acho que o vereador André comentou isso também, a gente não vamos mais reclamar, mas lá para frente e construir, porque algumas ousadias que seguraram durante tanto tempo, parece que entre nós, agora a ousadia nos é obrigatória para pensar a cidade estrategicamente e criativamente. E, secretária Joyce, queria só deixar uma sugestão. O secretário Valdemar fez esse grande trabalho na discussão da tecnologia e ele pode ser uma grande ponte aí com a nossa incubadora, secretário Valdemar, de unirmos aí a questão do que as incubadoras podem ofertar num grande olhar de inovação e da tecnologia para parceria aí para os nossos agentes artísticos, artistas, os agentes culturais. Nós temos algumas casas, escolas de teatro, música, artistas da música, do teatro, artesãos que estão precisando desse apoio de uma inovação tecnológica, e quem sabe São José pode dar esse exemplo de unir essa área com a grande pegada da economia solidária, que eu tenho uma lei nessa casa de autoria da vereadora Sandra, nessa pegada da economia solidária ser esse grande encontro de um grande arranjo produtivo, unindo a dimensão das necessidades culturais e artísticas com este nosso sonho de puxar para São José a indústria da inovação da tecnologia como fundamental nesse momento. Quem sabe a gente aproveite a pandemia para unir aí esses polos, esses caminhos. Desculpa, vereadora Sandra, já vou aproveitar para me despedir, agradecer e parabenizá-la mais uma vez. Obrigada, vereador Caê. Vereador André, gostaria de se despedir? Obrigado, presidente, pela reunião. Acho que a Comissão de Educação, Saúde, Cultura, Assistência Social e Defesa do Consumidor está fazendo, acho, um belo trabalho, né? Todas as semanas temos reuniões e isso é importante. Pena que poucos vereadores têm participado e isso a gente tem que deixar registrado. Obrigado também aos secretários municipais que participaram conosco, ao Roberto Carmes, ao Geraldo Borges. E, enfim, vamos olhar para frente e a Prefeitura, a gente pede mais uma vez, olhe com carinho para o setor cultural, vamos tentar acelerar essa questão do Aldir Blanc, porque o pessoal está precisando e isso vai dar retorno econômico para o município também, com certeza. Obrigado. Boa tarde. Obrigada, vereadora Mary. Agradecer, presidente, aos secretários que estão aqui conosco, ao vereador Caê, ao vereador André. Eu fico bastante feliz e honrada de poder participar dessas discussões. Pessoas de bem, querendo uma cidade melhor, e é isso que a gente tem como objetivo, né? Principalmente nós que moramos aqui na cidade de São José, trabalhamos aqui na cidade de São José,
e queremos que essa cidade dê certo, é isso que a gente quer. Obrigada, gente, pelo carinho e também estou me despedindo. Um abraço, tchau. Obrigada, vereadora Mary. Secretário Valdemar Bornhausen. Presidente, eu quero só corroborar o que o vereador André Gesser falou logo no início. Como a gente é obrigado a seguir o decreto estadual, mas eu sei que há um mês atrás a Associação de Casas Noturnas estiveram com o governador Moisés e pressionando para que a abertura das casas, né? Então, acho que só essa forma de a gente conseguir é uma interlocução com o governo estadual para que esses artistas nas casas noturnas, nos bares, né, nos restaurantes que estão abertos até as 10 horas da noite, possam fazer cantar, né, o público, né, porque eu não vejo problema, a não ser talvez o próprio músico com a máscara dificulte a sua canção, a sua voz, né? Mas eu acredito que o canal certo é realmente o governo do estado pressionar, como as igrejas pressionaram para que elas pudessem ser abertas, como vários segmentos da sociedade pressionaram o governo para que houvesse uma acessibilidade, aí, um facilitamento, né, nessa questão. E falar com o Roberto também, que nós tivemos ali com a Agenda Aqui, que é uma startup que saiu daqui de São José, saiu da nossa incubadora, da pré-incubadora e do Co-Creation Lab, e essa startup desenvolveu esse agendamento. E hoje, Roberto, a empresa de chocolate, a Copenhague, comprou essa plataforma, está usando no Brasil inteiro. Tem uma indústria de cerveja que também está interessada na compra disso. Então, para vocês verem como é importante essas startups que estão saindo aqui, até mesmo de São José, e divulgando, né, o seu trabalho para fora. E aí, vereador Caio, vem essa opção da gente também disponibilizar as startups para atender essa criatividade, porque nós vamos ter que ser criativos, né? Como você falou, a economia ela está praticamente arrasada, mas é nesses momentos difíceis que a gente começa a perceber que pode existir algo de novo, e a criatividade é fundamental nesse momento. Essas startups estão à disposição, a gente precisa entender, às vezes, a necessidade da demanda para poder criar uma plataforma para poder atender aquilo. E para isso que a Prefeitura tem essa parceria, o Co-Creation Lab, nós temos a CAT, também é parceira nossa. Então, esse setor de inovação está todo à disposição do setor de empreendedorismo, da comunidade de São José, para poder atendê-los. Então, nos colocamos à disposição aqui, a Prefeitura, da comunidade, dos empreendedores, para que a gente possa, em conjunto, avançar nessa pandemia. Tá bom? Muito obrigado pela oportunidade e eu coloco aí à disposição a Secretaria, também como outras secretarias da Prefeitura, à disposição da sociedade. Obrigado. Obrigada, secretário. Joyce, gostaria de se despedir. Muito obrigado pela oportunidade de estar participando dessa reunião. Realmente é uma reunião muito importante, onde a gente consegue levar um pouco de informação do que a gente vem realizando no nosso município. Pode deixar que, Caí, como você mencionou aí, vou fazer o contato aí com a Câmara também. Obrigada, vereadora, já por ter mencionado isso, para a gente estar podendo levar as informações ao nosso município. Obrigada. Obrigada. Gervásio Júnior. Vereadora, até antes de me despedir, eu queria, né, falar um pouco sobre o que o vereador Caí e o vereador André falaram. Há 15 dias a gente teve uma audiência pública aí na Câmara sobre a LDO. Então, embora a gente não possa fazer algumas coisas que nós temos, a vedação legal do último ano de mandato, mas é um momento que nós estamos pensando o orçamento, o primeiro ano da próxima gestão. Então, é a hora de... Vamos pensar nesse auxílio para os artistas, vamos pensar numa forma de ajudar mais a cultura. É o momento de a gente preparar para o novo, né? Não para agora, pouca coisa pode ser feita, mas para a próxima gestão a gente tem um orçamento que possibilite esse auxílio, né? No momento 2021. E quero me despedir e agradecer, e a Secretaria de Finanças está sempre à disposição.
Obrigada, Júnior. Jorge Silveira. Olá, presidente, todos os vereadores e todos que estão participando dessa reunião. Eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, me colocando à disposição para estar auxiliando naquilo que for necessário e parabenizar todos os vereadores, a prefeita, pelo esforço que cada um tem feito. Como a vereadora Mary falou, ninguém tem a receita certa para combater, né, e para trazer as soluções, mas eu creio que todos estão unidos com o mesmo propósito, encontrar uma saída para que todos os setores sejam, né, alcançados, sejam auxiliados. Então, quero agradecer a oportunidade e me colocar à disposição de todos e, desde já, me despedindo aqui de todos vocês. Obrigada, Jorge. Geraldo? Opa, obrigado. Eu tinha caído agora, peço desculpa aí pela falha técnica, mas não perdi muito tempo, ouvi bastante todo mundo comentando. Eu queria mandar um abraço a Joyce, que está nessa frente aí pela secretaria, e eu quero dizer para o secretário Gervásio também que uma boa indicação para esse trabalho, para essa frente, para os artistas, é a criação de um fundo para arte e cultura, para que a gente não fique dependendo de um orçamento de um ano para o outro. É preciso ter um orçamento, nem que seja de 1%, 2% ou 5%, que seja de alguma coisa, sobre alguma forma de viabilizar isso, para que a gente possa usar esse tipo para usar não só durante o mandato, mas ser um fundo de emergência também para esse tipo de situação, né? Eu acho que a pandemia pegou todo mundo de surpresa, mas nós temos que aprender com o que aconteceu, sabe? Pelo que a gente está vendo pelo mundo, isso vai acontecer constantemente, e não só esse problema, vai acontecer muitos outros também de ordens sociais, que é importante a gente estar preparado. E não esquecer que o setor de cultura, o setor de música, enfim, é um setor que traz muito dinheiro, tanto quanto o turismo. Então é importante a gente colocar isso também como pauta e não achar que é legal a gente pensar em cultura só numa questão só didática, e nós temos que pensar ela como um grande filão do orçamento do município. Tá? Quero agradecer demais o convite. Muito obrigado, vereadora Sandra. Foi um prazer estar com todo mundo, um prazer estar com meus amigos aqui também. E é isso aí, vamos se cuidar. Obrigada, Geraldo. Roberto? Roberto, gostaria de se despedir? Acho que o Roberto teve problema com a conexão. Então, eu gostaria de agradecer a participação de cada um de vocês, vereador Caê, vereador André, vereadora Mary, secretário Gervásio Júnior, Valdemar Bornhausi. Também gostaria de agradecer aqui a participação do Jorge Silveira, a participação do Geraldo, né, e a participação da Joyce. A conexão do Roberto voltou, então vou dar oportunidade para que ele possa também se despedir antes de finalizarmos a reunião. Desculpe, agradeço aí o convite, e parabenizo aí o trabalho das comissões e colocamos aí as nossas entidades à disposição de participar dos debates que envolvam o desenvolvimento da nossa cidade. Muito obrigado. Obrigada também, Roberto. E eu gostaria de dizer para vocês que em tempos, o coronavírus, gente, ele não está, para todos que estão nos acompanhando através das mídias sociais, através da TV Câmara, o coronavírus não está acontecendo por si só. Ele não está voando sozinho e contaminando as pessoas. Ele precisa de nós para chegar a algum lugar. Ele precisa de mim, precisa de cada um de vocês para poder chegar. Ele não escolhe raça, não escolhe credo ou classe social. Qualquer um pode ser contaminado. Portanto, esse é o momento de mostrarmos que somos seres humanos, não agindo compulsoriamente, mas sim com muita responsabilidade e consciência, fazendo cada um a sua parte e colaboração, respeitando e tomando as medidas de proteção sempre, como
Lavar as mãos é fundamental para a nossa proteção. Quando não for possível lavar a mão, use o álcool gel. Já estão cansados de ouvir, mas a gente precisa sim estar repetindo isso constantemente. Usar a máscara, eu sempre digo, hoje é o nosso principal acessório para podermos sair de casa ou se formos obrigados a ter contato com outras pessoas. Cumprir o isolamento sempre que possível, só saia de casa se realmente for necessário. Cuidar da alimentação também é super importante, como também cuidar do estado físico e mental. E caso a pessoa, você ou alguém que você conheça seja contaminado, deverá rigorosamente cuidar para não transmitir para mais ninguém. Vamos ter responsabilidade nesse momento. Está difícil? Está, mas vai passar. Se cada um fizer a sua parte, com certeza vai passar. Obrigada mais uma vez por todos que estiveram conosco nessa reunião e todos que nos acompanharam. Uma boa tarde a todos. O aplicativo da Câmara Municipal de São José mudou e para melhor. Ficou mais rápido, prático e completo. O layout ficou mais moderno. Agora você tem na tela inicial a programação da TV Câmara em canal aberto. O que você vê na TV também pode ver aqui a hora que quiser. Outra novidade está em Faça a Sua Indicação. Você pode enviar sua demanda para um vereador ou para a Câmara de Vereadores. É só escolher o destinatário. No item abaixo, escolha a demanda, colocar seu nome, e-mail, telefone para contato e a localização. Você escreve sua mensagem e pode anexar fotos e vídeos. Feito isso, é só enviar a mensagem. O aplicativo ainda dispõe de outras funcionalidades. Na aba Ordem do Dia, você acompanha o que é tratado nas sessões ordinárias, as pautas de discussão e votação. Voltando ao menu, na aba Leis, você encontra os decretos, emendas, leis e resoluções. No campo Vereadores, você tem informações de cada parlamentar. Em bairros, você acompanha a atuação da Câmara nos bairros aqui de São José. Neste campo, você tem as principais notícias sobre a Câmara Municipal de São José, os detalhes do dia a dia do Legislativo. No campo GPS Legislativo, você tem no mapa a atuação de cada vereador. É só clicar e ver o que o parlamentar fez no bairro. Baixe o aplicativo na loja virtual do seu celular e ajude a construir uma Câmara ainda mais cidadã. O que são os vícios? O que torna uma pessoa dependente? Quando eu me dei conta, eu estava afundado já e aqueles sonhos que eu tinha já não existiam mais. Eu vivia para usar, e usava para viver. Conviver com a dependência não é fácil. Ela acabou com meus sonhos, me trouxe tristezas, desamparo, solidão, sentimentos de raiva, de ódio, de rancores, as piores possíveis. Eu consegui sentir sentimentos com a droga que eu nunca imaginei que eu iria sentir. Uma doença que não escolhe idade, cor, sexo ou classe social. É uma doença que ela é crônica, ela é recorrente, mas ela é tratável. É preciso apoio, e esse amparo existe. Elas são quase 2.000 em todo o país. Verdadeiros refúgios, as comunidades terapêuticas prestam serviço de acolhimento temporário. Aqui, a internação é voluntária. Muitas têm vínculos religiosos e contam com equipe multidisciplinar nas áreas de medicina, psicologia e assistência social. Então, a comunidade terapêutica, ela tem um papel bastante importante, especialmente dentro do contexto de país nosso, e de